Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Canal Carlos Alexandre CLX Prodigy. Vamos dar mais uma continuidade aqui na nossa aula de Excel, onde na última aula paramos aqui na criação e na formatação dessa tabela, bem como algumas fórmulas novas de multiplicação, entendemos o sinal de cifrão colocado travando a célula. Então eu estou colocando essas aulas em ordem numa playlist, né? E se você quiser acompanhar desde o começo aí, você consegue ter a numeração das aulas aí. Mas hoje a aula vai ser especial só do formato de colagem, tá? Hoje nós vamos entender o conceito de estruturas de cópia e de cola dentro do Excel, né? Porque não adianta nada a gente se aprofundar muito em fórmulas tal e não trabalhar as estruturas, né? Ou a gente não indicar aí as maneiras mais fáceis aí para você estar utilizando a parte de colagem, a parte da estrutura, o que faz o Ctrl C e o Ctrl V nas células tal. Então, essa aula aqui vai ser uma aula especial só desses conceitos, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar também o colar especial e vamos fazer uma colagem aqui na aba também para vocês entenderem melhor o conceito aí e sair sem dúvidas aqui. É claro que não vai dar para passar 100% ainda, né, principalmente das opções que a gente tem de colar especial, né, porque acaba tendo algumas ações aqui que talvez a gente nem mexa, né, mas no decorrer das aulas a gente vai passando aí com muita tranquilidade, tá ok, pessoal? Então, voltando um pouquinho aqui, né, no conceito de uma estrutura, né, na última aula a gente tinha feito aqui as fórmulas, né, e aí, para começar a dar algumas dicas, né, de colagem, algumas dicas que o Excel facilita aí para você estar fazendo algumas ações aí de cópia e de cola, tá? Ou seja, entenda o seguinte, né? Entenda que toda ação de colagem, né, exige uma cópia, né? Então, uma vai estar casada com a outra necessariamente na ordem, né? Então, você precisa copiar primeiro, que é o nosso famoso Ctrl C, né? E colar depois, que é o famoso Ctrl V. Mas essa aula, ela meio que vai deixar bem entendido o porquê que se é o correto eu sempre utilizar o Ctrl C e o Ctrl V, se o Ctrl V e o Ctrl C e o Ctrl V é válido para toda situação, tá? Isso a gente vai entender bem na prática hoje, tá? Para começar aqui, eu vou fazer o seguinte, a gente tinha feito essa coluna G, tá? E essa coluna H, a gente tinha feito as fórmulas, tá? Na última aula. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai manter a fórmula da primeira célula, tá? Vamos selecionar as duas colunas aqui, vamos apagar, vamos deixar o total aqui ainda aberto, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar as duas fórmulas aqui de cima, tá? E vamos dar um conceito de arrastar para baixo, embora a gente já tinha feito, né, nas últimas aulas, a gente já tinha mostrado alguns conceitos, inclusive do colar especial fórmulas, né? Mas nós vamos reforçar novamente como que facilita aqui a nossa colagem, tá? Bom, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso vir com o cursor dentro da primeira fórmula da célula G e já selecionar a célula do lado, tá? Que é a minha representação percentual. Eu selecionei as duas células de fórmulas, tá? Está selecionado de uma vez só. E aí repare que toda vez que a gente aciona o cursor, tá? A gente tem essa situação aqui. Ela faz a célula, ela preenche a célula e de acordo com a seleção, se eu selecionei uma célula só ou várias células, sempre na célula final vai ter esse quadradinho verde, tá? Que é onde eu passo com o cursor, ele forma uma coisinha preta, tá? A partir do momento que eu fizer uma fórmula e clicar duas vezes em cima desse quadradinho verde, você vai ver que ele vai fazer uma ação automática de copiar a fórmula até o último nível onde eu tenho informação. Tá? Então vamos fazer o exemplo aqui. Selecionei as duas, estou com a minha casinha verde aqui, né, com a caixinha verde.
Acionei a cruzinha, cliquei 2 vezes com o mouse, olha aí o que ele faz. Ele pega e faz a fórmula automática, né, respeitando aí as casas, né, e fez aí a fórmula. Então, para ficar bem claro, né, pessoal, a gente tinha feito essas fórmulas aqui, né, na videoaula anterior, né, e através dessa ação a gente simplesmente clicou 2 vezes, ele trouxe a fórmula para baixo, tá? Em alguns casos, tá, o que pode acontecer? Eu posso vir aqui nessa primeira situação, né, de células, nas células de cabeçalho, tá? Fazer a seleção, clicar com o botão direito, dar um formatar células. Aí digamos que eu quero fazer uma formatação de borda aqui, tá? Onde a gente ensinou, acho que nas primeiras aulas, algum conceito aqui de formatação de borda. Onde eu venho na aba borda, tá? Aí eu tinha falado das linhas, tal. Eu posso selecionar qualquer linha, qualquer cor de linha aqui e tal. E eu tinha falado que eu gostava muito dessa borda dupla, tá? Onde a seleção que eu faço, né? Como eu selecionei todo esse range aqui, ele vai preencher todas essas casas aqui, tá? Então, a partir do momento que eu der OK, ele vai fazer aqui uma formatação diferente, tá? Em alguns casos no Excel, então, só para justificar, essa ação aqui que eu tinha tomado de selecionar as duas células para apertar 2 vezes e arrastar para baixo, às vezes o Excel ele entende a formatação de cima e acaba trazendo para de baixo, tá? Pode ser que aconteça e pode ser não que aconteça. Eu tinha deixado isso claro nas primeiras aulas, né? Que de repente você tem que ver a tua exigência de formatação, né? Muitas das vezes compensa fazer essa ação, né, da coisinha, compensa também dar o Ctrl V na forma, e muitas das vezes pode ser que a formatação traga de um jeito diferente aí, então reconheça o formato superior para trazer para baixo, tá? Mas vamos fazer um teste aqui para ver se vai dar algum problema. Então vamos fazer assim, a gente mudou a borda, certo? Vamos clicar 2 vezes aqui vamos selecionar as duas células de fórmulas, tá? Vamos acionar a cruzinha preta e apertar duplo clique para ver o que vai acontecer. Apertamos duplo clique, ele fez a fórmula perfeitamente e não bagunçou a minha formatação. Em alguns casos eu garanto para você que bagunça, tá? Não tem como revelar quais são os casos são. Mas por isso que a gente vai entrar então um pouquinho no conceito de colar especial, né? Embora a gente já tenha mostrado nos vídeos como que cola especial, como que traz fórmula somente, tá? Mas a gente também pode fazer essa ação aqui. Eu vou apagar só mais uma vez aqui e também revelar a ação do Ctrl C, Ctrl V, né? Onde a gente pode também selecionar as duas células, né? Aí eu posso vir com o meu Shift e setinha do lado ou com o mouse mesmo, né? Fazer a seleção de todo o range branco de células até onde eu quero a fórmula, tá? E dar o Ctrl V. Na hora que eu der o Ctrl V, ele também fez a fórmula, fez a cópia da fórmula, desculpa, a colagem da fórmula automaticamente, né? Sem precisar também se preocupar aqui com a formatação, tá? Então tem essas duas formas de colar, tá? E agora, pessoal, a gente vai entrar aqui com uma brincadeira, tá? Até para a gente descontrair um pouco aqui a ferramenta, né? Porque às vezes você está fazendo curso aí, está acompanhando o nosso canal, né? Já aproveitando, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, tá, pessoal? Ajuda a gente aí, dá uma moral pra gente aí, pra gente crescer em nível de logística de equipamento, em logística de curso, de recursos, para a gente estar cada vez passando mais aí o conceito tanto de Excel. Mais para frente eu queria também gravar umas aulas de PowerPoint, tá? Então ajuda o nosso canal aí se inscrevendo e também curtindo os nossos vídeos, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, ensinamos então esse conceito da coisinha ou do Ctrl C, Ctrl V, né? Aqui agora a gente vai fazer uma brincadeira, tá? Fazer uma brincadeira aqui, uma educação artística aqui, um desenho livre, tá? Ou vamos ter a nossa hora de loucura aqui, tá? E a gente vai pegar algumas ações de Ctrl C de células aqui, tá? Ou seja, de cópia de células e colar aqui para o lado, tá, pessoal? Vamos fazer uma brincadeira aí,
tá? Só para vocês entenderem aqui o que Excel dá para fazer em termos de região de trabalho, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar bem aleatório aqui, ó, essas células aqui, vou dar um Ctrl C aqui, vamos começar a meter o louco aqui, Ctrl V aqui, vamos pegar essa primeira célula de coluna aqui e colar aqui também, tá? Vamos pegar aí essa de unidade de medida e colar aqui em cima aqui que nem doido, né? Vamos pegar aqui a célula primeira aqui, vamos arrastar para baixo aqui, ó. Repare que também fazendo essa seleção aqui, ele vai acionar uma caixinha verde aqui no final, a corzinha preta, né? Se eu clicar e arrastar com o mouse, ele também vai fazer a colagem. Olha que maravilha, que legal que estamos fazendo aqui, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, agora vamos ter uma cerejinha do bolo aqui, né? Nós vamos pegar aqui a nossa célula G, né? Onde tem fórmulas, né? Onde a gente criou fórmulas nas últimas aulas. Vamos jogar ela para cá, vamos dar um Ctrl V aqui, ixi, deu tudo zero, né? Vamos pegar a nossa coluna de percentual aqui, tá? Vamos jogar ela para cá, certo? Você repare que também deu um problema aqui, né? E legal, né, cara? Olha o louco que eu tô metendo aqui na... Olha que brincadeira mais tosca que eu tô fazendo aqui no Excel, tá? Pois bem, acabou a palhaçada, tá? Vamos agora entrar nos ensinamentos aí do que eu quis chegar com essa brincadeira de doido aqui que eu fiz aqui, tá? Bom, a primeira lição que a gente pode tomar aqui, tá, pessoal? A primeira lição é não repita esse feito em casa, tá? E para aqueles programas que você assistia que vinha aqueles mágicos, aqueles ilusionistas tal na TV e fazia aquelas magicota muito doida lá e você não entende, a gente não entendia nada e daqui a pouco o apresentador falava não repita essa ação em casa da criança. E o cara pegava uma serra, serrava alguém no meio lá com uma caixa e tal. Bom, aqui o que eu fiz é quase a mesma coisa, tá? Foi uma brincadeira, né? É só para mostrar que realmente o Ctrl C, Ctrl V, né? Ele funciona, né? Você pode então a todo momento mandar copiar uma célula e mandar colar, que ele vai entender a região, ou ele vai colar uma coisa por cima do outro, como a gente fez aqui, né? Arrastou para baixo, pegou uma célula aqui, jogou aleatoriamente em qualquer canto aqui, ele entendeu e tal. Então é isso, né? Então a questão é não é não é que seja ruim você só usar Ctrl C ou Ctrl V ou qualquer tipo de colagem no Excel. A questão é a saber aonde que eu estou arrastando, aonde que eu estou mexendo, tá? E para isso eu fiz propositadamente, tá? Arrastei duas colunas aqui de fórmulas, tá? Na coluna, vocês podem perceber aqui na coluna J e na coluna Q, tá? Ou seja, eu peguei a fórmula de valor total, copiei para cá e peguei a fórmula de representação e colei para cá também, tá? A gente vai aprender no decorrer do curso que, vamos ver nosso vídeo correndo, beleza? A gente vai aprender no decorrer do curso que, ao a gente copiar uma célula de fórmula e jogar para o lado, tá? Dependendo da ação que você quer fazer ou da fórmula que você quer copiar, ela vai dar certo, tá? Mas eu queria também entrar um pouquinho aqui nessa questão aqui, ó. Repare que esse campo aqui que está dando zero, tá? Ele veio com uma fórmula, tá? Que foi a fórmula que eu copiei para cá. Eu peguei essa fórmula da coluna G e copiei para a coluna J. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu o seguinte, que ao trazer a fórmula copiada para cá, ele trouxe para mim uma fórmula que estava aqui, né, de multiplicação, igual a multi H5 por I5, né, ou H5 vezes I5, vezes o H2, lembra da aula de cifrão, né, que a gente reforçou muito na última aula, ela está travada, né, ela travou o meu valor aqui do H2, né, e repetiu um complemento de uma fórmula dando mais H5 vezes I5, tá? Então, o que aconteceu, pessoal?
Quando eu copiei essa célula aqui, ou melhor, várias células aqui para cá, ele entendeu o seguinte, que como eu copiei do sentido horizontal da esquerda para a direita, a minha fórmula veio para o J. Então eu gastei aqui mais ou menos dois níveis, né? Duas células aqui para trazer para cá. Então, como a minha fórmula estava original, né? Que estava correta, ou melhor, está correta, né? Que é a multiplicação da célula E5 por F5, para eu ter um resultado que pegou do H2 aqui, e depois deu E5 vezes F5, tá? Essa fórmula deu certo. Só que quando eu arrastei para cá, o que aconteceu? Ele entendeu os níveis de campo que eu joguei para a célula do lado direito, tá? E aí ele fez o seguinte, ele simplesmente pegou o que estava no H5, tá? Porque eu arrastei para o lado, dois níveis, né? Duas células para a direita, ou melhor, três níveis para a direita, né? Ele pegou o H5, que é essa célula aqui, e multiplicou por I5. E aí ele travou o H2 manteve porque travou, e continuou a fórmula. Se aqui estava E5 por F5, como eu movimentei dois níveis para cá, né, duas células para cá, ele pegou então o H5 e multiplicou por I5. Aí você repara que o H5 eu tenho um valor e o I5 eu não tenho nada, tá? Então é isso que a gente vai ver muito daqui para frente, né? Porque toda vez que você arrasta, você copia e cola um conteúdo de fórmula pro Excel, né? Seja arrastando de forma horizontal ou vertical, depende da posição que você vai colocar, você tem que se policiar nas fórmulas. Por quê? Porque as fórmulas ela vai entender as leituras dos endereços das células, tá? Então, como eu trouxe uma fórmula que era original da cá para cá, ele entendeu já um automático arrastando, tá? Arrastando aqui para o lado. E se eu quisesse copiar essa fórmula aqui para fazer dar certo aqui na coluna J, tá? O que eu teria que fazer? Muito bem, o nosso amigo cifrão, que a gente ensinou nas últimas aulas, tá? Então eu poderia vir muito bem, tranquilamente, né? Colocar aqui, né? Ou melhor, eu teria que fazer o seguinte, tá? Antes de copiar para cá, eu vou fazer até o seguinte, eu vou apagar aqui, tá? Vamos meter essa célula em branco aqui, tá ok? Lembrando que aqui é só exemplo, tá? Só estou dando um exemplo de como transferir uma fórmula, tá? Então eu teria que colocar um cifrão aqui, tá? Coloco um cifrão aqui no F5, outro no E5, tá? E aonde eu tenho outras células também eu coloco cifrão, tá? Só que eu estou colocando na mão aqui porque eu não consigo apertar o F4 do meu teclado, mas lembre-se que na última aula de cifrão eu mencionei, né, que você posiciona o cursor entre uma letra e outra, tá? E aperta o F4. Eu vou deixar o vídeo, o link da descrição na descrição do vídeo, o link do vídeo do cifrão, para você que está assistindo a aula pela primeira vez ou tem dúvidas desse conceito, para você assistir como é que você faz a trava da célula aqui. Mas é F4 entre a letra e o número, tá? Apertou F4, ele vai fazer o cifrão automático aqui. E aqui, beleza. Aqui ele não afetou nada a minha fórmula, porque eu botei simplesmente eu travei. Aí o que acontece, pessoal? Aí eu poderia normalmente dar um Ctrl C aqui e dar um Ctrl V aqui. Olha o que aconteceu agora. Agora ele fez o correto. Ó. Ele pegou, né, a minha fórmula, transferiu para cá sem afetar o valor, tá? Por quê? Porque eu travei as células que eu queria a fórmula. Então eu disse para o seguinte, que eu queria movimentar a casa de fórmulas para o lado, porém eu travei. Agora, se eu jogar daqui para baixo, aí é outra história. Por quê? Porque se eu der a cruzinha aqui e clicar duas vezes, ele vai repetir a fórmula. Por quê? Porque as células estão todas travadas, tá? Então eu teria que fazer o quê? Eu teria que tirar a trava das células onde eu travei, tá? Lembrando que nesse conceito de cálculo eu não destravo aqui o H2, porque o H2 é meu cálculo único, a minha célula única. Se eu destravar vai dar problema. Então eu destravo somente as células que
eu estou calculando no formato cascata, né? No formato de cima para baixo, para arrastar para baixo, tá? Aí sim eu poderia aqui dar o Ctrl C e dar o Ctrl V aqui e a fórmula ia fazer tranquilamente, tá? Então é esse o conceito da brincadeira, né? Que eu queria passar aqui. Eu fiz uma cola aqui toda bagunçada para você entender que o Excel ele permite, né? Você tá fazendo aí a questão da colagem, né? Porém, nem sempre é aconselhável você fazer, ou se você for fazer com fórmulas, né? Você vai ter que entender a representação dos cálculos aqui das fórmulas, né? É claro que esse é um exemplo muito vago, né? Porém, a gente pode ter exemplos melhores aí, né, pessoal? A gente pode dar exemplos melhores daqui para frente em relação às fórmulas, que a gente vai ver muito isso, né? A gente vai ver muitas essas travas, muitos esses arrastar de fórmulas para o lado, que a gente vai ajustando as casas que a gente quer, as células que a gente quer, para a gente facilitar a nossa vida aqui em relação à regra de colocar e copiar para o lado, ou seja, para o lado ou para baixo, ok, pessoal? Eu vou apagar aqui, tá? Vamos voltar aqui ao nosso conceito aqui de cópia e de cola, tá? Deixa eu só entender aqui, vamos lá, colar a estrutura da tabela no conceito direcional selecionado pela barra de texto, beleza. Bom, então reforçado aí o conceito, né, de colocar como que arrasta a fórmula, ou quais são os conceitos aí de colagem de uma fórmula, né? Agora a gente vai mexer um pouquinho com a estrutura, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui para mexer com a estrutura? Deixa eu só dar um Ctrl mais aqui para jogar para mais lá, beleza? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa estrutura dessa tabela aqui, tá? E nós vamos jogar para essa região aqui do lado, caso você tenha dúvidas de como vai fazer uma colagem aqui para o lado ou para baixo, a gente vai entender isso agora. Só que tem duas situações, né? Existem, assim como inserir e excluir linhas, né, da aula que a gente fez aí especial disso, tá? A gente tem duas situações. A gente tem a situação da barra de títulos, tá? Lembrando que as letras, né, e os números representam coluna e linhas, né, mas são as barras de títulos, tá? E tem o conceito de eu simplesmente selecionar o range da estrutura, tá? Que eu seleciono com o cursor ou com Shift e seta para o lado, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos usar esse espaço em branco agora. Agora não é mais aquela brincadeira, né, de colar tudo aleatório aqui. Vamos colar de forma séria aqui agora, tá? Então existem duas situações que eu posso fazer aqui. Se eu quiser colar essa estrutura aqui, essa planilha aqui como um todo, aqui para o lado, sem afetar meu formato, sem afetar minhas fórmulas, sem afetar as caixas de fórmulas aqui que a gente mostrou como faz, tal, eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar a barra de título no conceito em toda a estrutura dela, tá? Certificando que eu tenho que saber também o que eu estou colando, o que eu estou selecionando. Se eu não tenho mais coisa para baixo, ok. Mas de repente eu tenho uma tabela aqui que eu não posso mexer. Então aí já não funcionaria mais o conceito de seleção pela barra de títulos. Eu teria que então fazer um conceito de seleção de células, que é o que a gente vai mostrar depois, tá? Mas se eu não tenho nada embaixo aqui e quero colar para o lado, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o meu cursor, né, a setinha preta para baixo, lembra disso, né? Vou arrastar, né, selecionando com o mouse apertado até a célula H, né, onde termina aqui minha estrutura de dados, né? Vou dar o Ctrl C, tá? E aí é o seguinte: e aí, se eu quero colar aqui para o lado, nesse espaço em branco, né? Bastaria eu vir com o meu cursor até mais ou menos o J aqui, poderia vir no K, poderia vir mais para frente se eu quiser, mas eu quero pular uma linha aqui só, tá? Eu vou vir no J e apertar Ctrl V. Aí o que acontece com o Ctrl V? O Ctrl V trouxe uma nova estrutura de tabela, a mesma coisa daqui, uma cópia fiel, né?
inclusive respeitando muitos caras aqui, né? Respeitando aqui a minha estrutura de dados, respeitando inclusive as fórmulas, tá? Então tudo que eu fiz aqui selecionado na barra de títulos e trouxe para cá, ele entendeu numa boa aqui, sem problema nenhum, tá? Eu vou dar um Ctrl Z nessa ação, tá? Então aprendemos a fazer a colagem pela barra de títulos, tá? Eu acho que pelas linhas também dá certo, tá? Se eu pegar pelas linhas aqui, vamos só fazer uma suposição aqui. Vamos dar um Ctrl C aqui. Se der erro, eu vou ter que dar um pause no vídeo aqui para entender. Mas vamos usar a mesma situação aqui, né? Se eu peguei da célula 1, né? Repare que a célula 1 está um pouco estreita, tá? Então eu estreitei ela, mas eu comecei aqui da célula 1, né? Fui até a célula 25, até onde eu tenho dados, né? E vou a mesma situação aqui, ó. Seleciono com o cursor a célula J1, tá? E dou um Ctrl V. Vamos ver se ele vai fazer. Opa, ele não vai fazer, ó. Tá vendo, pessoal? Então aqui já, por linhas, ele já não deu muito certo. Ou pode ser que ele tenha... É porque eu fiz aqui um tutorialzinho do lado aqui. Pode ser que ele esteja pegando, tá? Vamos ver se é isso mesmo. Vou jogar mais para lá esse tutorial. Ele está dando problema aqui. Vou jogar mais Ctrl mais aqui para ele criando mais linhas aqui, jogando esse tutorial para o lado, tá? Acredito que isso não seja o problema. Pode ser que eu tenha pegado a célula em branco aqui, que esteja vazia, e ele não deu certo, tá? É porque não é muito de costume eu fazer colagem com barra de títulos, tá, pessoal? Mas é só para entender aqui o conceito. Vamos fazer de novo, tá? Na verdade aqui eu estou dando uma de louco, né? Porque o que acontece é o seguinte. É claro que ele não vai dar certo mesmo. Deixa eu ver aqui. Ele não vai dar certo por quê? Porque quando eu selecionei linhas, ele está entendendo o range de seleção até o final lá. Até o finalzão lá, quer ver? Ó? Vou mostrar aqui, ó. Até a célula XFD lá. Ele não vai aqui com o mouse, mas se fosse até o fim, ele iria entender a seleção das linhas como um todo, tá? E aí, como eu estou querendo copiar dentro de um range de seleção, né? Repare que sempre que a gente dá Ctrl C no Excel, ele aciona essas linhas de cópia, tá? É como se fosse um recorte, né? Daquilo que eu estou copiando. Então eu não posso colar em cima de um recorte. Então faz sentido aí, né? Eu teria que obrigatoriamente então pela barra de títulos, né? Se eu selecionar por colunas, eu só posso colar aqui do lado, porque são colunas. Se eu selecionar linhas, tá? Se eu selecionar linhas, eu só posso fazer a colagem embaixo aqui em linhas, ó. Agora eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. Agora beleza, agora deu certo, entendeu? Então esse seria aí o conceito, né? Copiou por barra de títulos por coluna, só dá certo colar em colunas, tá? Copiou por linhas, obviamente só vai dar certo colar por linhas. Então esse é o conceito aí. Desculpa aí, tá, pessoal? Porque às vezes a gente não faz algumas ações assim desse nível e acaba esquecendo aí alguns conceitos, tá? Nosso vídeo está em 28 minutos, quase 30 minutos. Vamos seguindo aqui, vamos seguir o jogo, tá? Então fizemos aqui a colagem então por por barra de títulos, tanto de linhas quanto de colunas. Agora a gente vai colar a estrutura selecionada, ou seja, vamos selecionar células, não vamos pegar a barra de títulos. Então, para mim selecionar células, né, lembra o conceito de seleção, Shift setinha para o lado ou Ctrl Shift setinha para a direita, né, até entender valores, né, ou posso vir com o mouse tranquilamente selecionar também, né. Então vamos selecionar todo o nosso range de dados aqui, toda a nossa planilha, dar um Ctrl C, tá? E do lado, na célula em J, né, eu posso vir dar um Ctrl V. Na hora que eu der o Ctrl V, ele também trouxe a minha tabela. Porém, temos uma situação atípica aqui, né? Pela barra de títulos, a partir do momento que eu selecionei, dei o Ctrl C e trouxe para o lado, ele fez já certinho um formato fiel, né? Inclusive com as larguras no tamanho correto.
No conceito de células, quando eu trouxe para o lado, ele já não fez. Ou seja, ele copiou a tabela, ele respeitou as formas, toda a estrutura de dados estão corretas, porém, as delimitações ela não fez. Então, eu teria que fazer a seleção, né, agora sim, de barra de títulos, né, e fazer aqueles conceitos aprendidos, né, clicar entre uma barra de título e outra duas vezes para ele ir acertando as casas, entendeu? Só que aí é o seguinte, né? Como eu tenho já formas aqui, eu tenho que ir acertando mais coisas aqui, né? Então eu tenho que ir alargando essas colunas de categoria, outras de produto, de OMB, de quantidade, né? Então eu tenho que fazer esse processo aqui meio que na mão, né? Eu posso vir aqui nesse preço unitário, né? Quebrar um texto aqui, apertar quebrar texto automaticamente e alargar um pouquinho menos aqui para ele entender mais centralizado, entendeu? Então, tudo aqui eu tenho que resolver agora meio que no mouse, tá? Para quê? Para que ele acerte, né? Repare que aqui também ele ficou, ó, percentual fracionado dos itens, ele tem que dar uma largada aqui também, tá? Posso dar um quebra-texto aqui no valor total nessa célula aqui e trazer um pouquinho a coluna P, embora vai também aqui com a minha caixa de total ele vai, eu posso redimensionar também, né, para o tamanho da célula aqui, né? E aqui ainda não ficou correto o negócio do inflacionário dos itens. Vamos alargar ele. Uma coluna valor total vai ter que ficar nesse tamanho mesmo, tá? E aqui assim eu vou fazendo aqui a minha formatação aqui. Mas aqui é só para vocês entenderem, pessoal, que ao dar o Ctrl C e Ctrl V nas células, né? Ele fez a cópia fiel da minha planilha, porém ele não entendeu muito as delimitações aqui, tá? Então esse foi no conceito Ctrl C e Ctrl V, tá? Selecionando a partir de células, tá? Poderia também, acho que para linhas também aqui nesse caso vai dar na mesma, né? Ou seja, se eu selecionar com o mouse ou com o cursor, né? Somente a minha região de células, dá um Ctrl C, né? E vir aqui para baixo ele já não vai afetar muito, por quê? Porque ele está entendendo o mesmo sentido aqui, né, da tabela. Então, se ele está nessa região aqui, cortando aqui e vindo para baixo, ele não vai afetar tanto, a não ser que, tá vendo que esse título, né, ele está com uma altura de 30 e 40 pixels, tá? Aqui ele já não tem a mesma altura, né, então eu teria que alargar aqui essa altura, né? Com o mouse aqui na mão, mais ou menos para ele ficar no mesmo sentido lá. Repare que aqui também ele ficou um pouquinho maior, né? Vou aqui com o mouse também alargo, né? E aí sim ele vai fazendo aí e aí sim ele fez a cópia também fiel daquilo que eu joguei na estrutura de seleção de células, tá? Então vamos voltar ao nosso curso aqui, deixa eu só acompanhar aqui, pessoal, qual que é o próximo tópico aqui, porque essa aula ela é única, né? Então colamos a estrutura da tabela no conceito geral, selecionando pela barra de títulos e também por não títulos, tá? E agora, pessoal, a gente vai entrar quase que no final aqui, mas falando do conceito colar especial, tá? Ou seja, no Excel 2013, né, nas versões um pouco mais recentes, né, 2016, deve ter a 2019 já, a gente tem esse cara na página inicial, tá? No 2010, 2007, não lembro onde que ele estaria, assim, praticamente, mas é mais ou menos nesses conceitos de formatação, tá? Onde eu tenho esse cara aqui, ó, que é o colar especial, que no momento que a gente copiar alguma coisa, ele vai acender esse cara aqui e a gente vai entrar agora um pouquinho nos conceitos de colagem especial, tá? Onde eu vou pegar aqui agora esse painel de seleções, eu vou mostrar que tem um campo, tá? Ou seja, tem uma tecla de atalho que a gente vai aprender aqui agora, que ao chamar ele, tá? Ele vai acionar aqui uma opção numérica, no qual vai facilitar a nossa vida aqui para fazer alguma colagem. É mais uma dica extra aí em relação à aula de colagem, tá? Que seria o Alt, né?
mais número do Alt acionado, mais seleção com o mouse ou seta. A gente vai aprender isso na prática agora, tá? Para fazer esse comando, pessoal, deixa eu ver se a gente vai ter tempo, 34 minutos. Para fazer esse comando, a gente vai ter que fazer aí acho que uma parte de número 2, tá? Porque eu não estou confiante aqui no vídeo, acho que o vídeo ele acaba travando aqui com uns 45, uns 40 minutos mais ou menos, vai chegando a quantidade de megas gigante aí, tá? Já mexi em algumas configurações, não entendi bem o conceito ainda da ferramenta aqui, tá? Mas então vamos quebrar numa parte número 2, tá? Onde a gente vai fazer então todo o processo de colagem especial, tá? Onde a gente vai demonstrar então essa ação de chamar o colar especial pela tecla Alt número, tá? E trabalhar um pouquinho o conceito de toda a parte de colagem especial para a gente fazer alguns formatos, algumas colagens aqui diferentes, embora a gente já tenha mostrado algumas, né? Nas aulas anteriores a gente já viu algumas da colagem especial, mas vamos quebrar aqui numa parte número 2 para a gente fazer definir, né, essa parte de colagem especial por formatos, valores e outras ações aqui. E também faltando passar o conceito de fazer uma colagem por aba, né? A gente vai aprender também uma forma aqui de colar de uma planilha para outra através da aba. Tá ok, pessoal? Então vamos encerrar aqui a parte número 1 do vídeo, né? Espero que você tenha sugado aí bastante conhecimento, bastante conteúdo, tá? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like aí no canal. Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço.